paz, queridos. Vem buscar fé. Prepara o nosso coração, Senhor. Porque nós queremos se alegrar na Tua presença. Senhor, não existe nada, Senhor, maior. Não existe nada melhor, Senhor Deus, do que poder desfrutar com os irmãos da glória que o Senhor manifesta nas nossas vidas. Venha trazer o calor da Tua presença, a glória do Teu poder, porque nós queremos o Teu nome engrandecer, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome, glórias, 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 nós te damos. Aleluia. Enche este lugar da Tua presença, enche este lugar da Tua glória. Será que o Teu Espírito por toda a sua maravilha. Vem Espírito Santo, vem tomar este lugar. Santo Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos sentir a Tua glória. Enche este lugar, enche este lugar. Ore como você nunca orou, clame como você nunca clamou. Que o céu escute a sua voz nesse momento. Derrama o Teu poder, Santo Deus. Manifesta a Tua glória, Pai. Manifesta a Tua glória, Senhor. Eu quero, Senhor, entregar o meu coração a Ti. Eu sei, Senhor, que a Tua alegria é a minha força, Senhor. A Tua alegria é a minha força, Pai. Em nome de Jesus. Vem, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Santo. Glória a Deus. Paz seja com todos. Que a presença do Espírito Santo venha nos inundar. Que a glória do Senhor venha encher o nosso coração. Porque nós não estamos aqui porque merecemos. Foi Ele quem nos escolheu. A graça de Deus nos escolheu. A Bíblia diz que convinha não somente crer em Jesus, mas também sofrer por Ele. Então não importa, queridos, aquilo que você esteja enfrentando. Lembra que o pecado nos afastou de Deus, mas na cruz Jesus, Ele vem nos reconciliar com o Pai. E hoje, através de Jesus, nós podemos sentir a presença de Deus. Nós podemos sentir Deus aonde nós estamos. Então abra o seu coração. Vamos louvar ao Senhor com a nossa alma, com o nosso espírito, com o nosso melhor. Porque a Bíblia diz no Salmo de número 150, tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, irmãos, a paz seja convosco. Vamos louvar e engrandecer ao nome do Senhor essa noite. Aleluia. Receba o nosso louvor essa noite, Jesus. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. As provações, minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia
rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Glória a Deus. Deixa eu... Aleluia. Agradeça ao Senhor essa noite por tudo que Ele tem feito na sua vida. Agradeça a Jesus essa noite por você estar aqui na presença dEle, seja na sua casa, seja no seu trabalho. Nós te agradecemos essa noite, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Aleluia, aleluia. Receba o nosso louvor essa noite. Queremos o Teu nome engrandecer, te agradecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus é o santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Aleluia. Grande é o Senhor a quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Levante as suas mãos e declare: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Aleluia. Aplauda o nome do Senhor essa noite. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Pega a palavra de Deus. Primeiro livro de Gênesis, capítulo de número 3. Versículo de número 8 e versículo de número 9. Glória a Jesus. Amém. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 8 e versículo de número 9. A palavra de Deus diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Senhor Jesus, fala conosco, meu Pai. Trabalha na nossa alma, no nosso espírito, porque nós precisamos de uma palavra, Senhor. Ilumina o nosso entendimento. Senhor, assim como aquela mulher que perdeu a dracma e ela acendeu a candeia, Senhor, para remover todas as trevas que havia naquele ambiente. Remove todas as trevas, Pai, do nosso coração, do nosso entendimento. Fala conosco uma palavra que vai alimentar a nossa alma, em nome de Jesus. Podemos assentar. Se você estiver assistindo, preste muita atenção naquilo que o Espírito Santo vai falar conosco. O texto que nós acabamos de ler, o seu contexto, ele fala o momento da queda de Adão e Eva. A partir do momento que eles deram ouvidos para aquela serpente que representava o próprio Satanás. A Bíblia vai dizer que ao pecar, eles se afastaram de Deus, eles tiveram vergonha de Deus, eles se esconderam entre as árvores do jardim, e Deus, sabendo aquilo que havia acontecido, foi atrás daquele homem e daquela mulher e perguntou: aonde vocês estão? E verdadeiramente Deus sabia onde eles estavam, mas aquele chamado era um chamado de amor, um chamado de pai, um chamado de misericórdia a um filho que havia se afastado da presença do Pai. E quando eu olho para este texto, eu vejo que Satanás ele tem um trabalho invisível de afastar o homem da presença de Deus, de afastar o ser humano da presença de Deus. Satanás entra no jardim do Éden e ele fica ali escondido por um longo tempo, esperando o momento certo de atacar. Porque o seu alvo é: eu vou afastar o homem da presença de Deus e ele morre espiritualmente. Eu vou afastar ele para longe de Deus, porque longe de Deus ele não vai conseguir mais ser completo. Ele nunca vai conseguir ser feliz longe de Deus. Por quê? Porque Satanás foi um anjo que viveu na presença de Deus e perdeu aquela sua posição e nunca mais ele foi feliz, nunca mais ele foi completo. Longe da presença de Deus, a única coisa que ele conseguiu alimentar foi ódio, foi mágoa, foi ressentimento. E o interessante deste texto é que a Bíblia vai dizer que Satanás se incorpora numa serpente. E naquela cobra ele fica olhando o momento certo de atacar o homem e a mulher. Porque o alvo do diabo é a família. O alvo do diabo é a sua casa, é o seu lar. E a Bíblia diz que ele esperou o momento certo, aonde a mulher se aproximou dele. E ele começou a atrair a atenção daquela mulher e também a atenção daquele homem para algo que Deus havia ordenado. Deus disse: olha, não coma dessa fruta. O pecado não era comer a fruta, mas duvidar da palavra de Deus, desobedecer a palavra de Deus. Então o diabo ali ele tinha um propósito: eu vou levar o homem a duvidar da palavra de Deus.
Eu vou levar o homem a desobedecer a palavra de Deus. Porque quando ele erra, quando ele desobedece, ele não consegue suportar a presença de um Deus santo. Eu aprendo com este texto que Satanás, como uma serpente, ele se esconde. Para quê? Para que ele possa dar o seu bote, para que ele possa colocar no homem o seu veneno. Uma serpente consegue ficar dentro de uma casa, irmãos, durante várias semanas, sem comer e sem beber, mas trazendo risco de morte para todas as pessoas que se aproximam dela. Uma cobra entra dentro de uma casa e você não percebe a presença dela. Mas se você se aproximar, porque existem 4 tipos de cobra no Brasil, somente uma delas avisa quando você está se aproximando, que é a cascavel. O resto, não. O resto trabalha de maneira calada, assim como Satanás. Satanás não chegou falando com a mulher e aquela mulher tomou aquele susto. Não, ele ficou ali caladinho. No dia que ela se aproximou com uma voz muito suave, uma voz muito doce, conseguiu tocar numa área daquela mulher, a área da sua atenção, e trouxe para ela uma visão daquilo que Deus não havia falado. Uma das coisas que eu aprendo com este texto, que assim como uma serpente trabalha de maneira muito calma e muito quieta, Satanás tem trabalhado no nosso meio. Satanás tem trabalhado através das mídias sociais. Satanás tem trabalhado através da televisão. Satanás tem trabalhado através das artes. Mas ele não tem se mostrado como um diabo. Ele tem se escondido. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 11: vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra os ataques, contra as ciladas do diabo. E a palavra cilada significa indução, usada para atrair e para atacar. Satanás tem induzido de maneira muito sagaz, muito invisível, as pessoas a se distanciarem de Deus. Ele tem trabalhado para que você venha cair no laço que ele tem armado. Cilada significa indução. O diabo não pode colocar a fruta na boca de Adão. Ele não colocou a fruta na boca de Eva, mas ele conseguiu chamar a atenção para algo que Deus havia proibido. Deus fez um jardim com todo tipo de fruta e só disse: só não toca nesta, porque esta me pertence. Só não toca nesta, porque esta é minha. Deus disse: olha, não coma desta árvore, porque no dia que você comer, você vai morrer. E Satanás olhou para Eva e disse: você acha que Deus vai te matar se você desobedecer? Pode comer tranquilo, você não vai morrer. E colocou aquela dúvida no coração. O diabo trabalha na área da dúvida. Deus trabalha através da fé, mas o diabo trabalha através da dúvida. No Éden, a serpente armou uma cilada para lançar o seu ataque. E hoje o diabo tem trabalhado da mesma maneira para derrubar os servos de Deus. Ele tem te atraído. Eva olhou para aquela fruta que ela via todos os dias e que não via nenhum interesse, mas ao ouvir a voz de Satanás, aquilo se tornou desejável para lhe dar entendimento, para lhe dar conhecimento. Ela queria ser como Deus. Ela comeu, deu para o seu marido, e o interessante foi que depois de comer, os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus. Não foi a serpente que disse que eles estavam nus. Quando eles caíram em si, eles entenderam: meu Deus, nós fizemos algo errado, nós fizemos algo que nós não podemos mais ficar aqui. Quando Deus aparecer, ele vai se entristecer, ou ele vai nos julgar, porque ele disse: não come, e a gente comeu. Então eles fugiram da presença de Deus. Não é assim? Você que já foi criança,
Que sua mãe disse: você não vai ficar o dia inteiro na rua, uma hora você tem que voltar para casa, e você ficou na rua até certo horário, porque sabia que quando você voltasse, a consequência do seu erro seria algumas varadas. E quando eu olho para este texto, eu vejo que Satanás, ele tem trabalhado 24 horas por dia, com o único propósito: atacar a sua família, atacar a sua vida espiritual, levar você ao pecado, à desobediência à voz de Deus, para que você se afaste da presença do Senhor, morra espiritualmente. E quando você estiver morto espiritualmente, sem a armadura de Deus, ele dá o ataque final, te levando à morte física e, como consequência, à morte eterna. Satanás trabalha para promover desonra. Quando ele estava trabalhando naquele momento, a cilada que ele armou, chamada desonra, foi para que o homem trouxesse para a sua vida maldição. Quando o homem desonrou a palavra de Deus, desobedecendo a sua voz, porque a palavra honra significa reverência, significa dar honra, significa você colocar crédito. E a palavra de Deus diz que quando Satanás começa a falar com Eva e com Adão, e eles dão ouvido à voz de Deus, eles desonram a palavra de Deus, eles desonram o chamado de Deus e comem daquela fruta da desobediência. A palavra de Deus vai dizer que ele trouxe maldição para a sua vida. Sobre a mulher, que ela daria luz com muitas dores de parto. Não que ela não tinha, mas a Bíblia diz que multiplicou as dores. E hoje as dores são terríveis. O homem, do suor do seu rosto comerás o teu pão. O homem tinha prazer em trabalhar para Deus. Você não vai ver Adão reclamando na Bíblia por trabalhar para Deus, porque Deus é justo, Deus é abençoador. Ele trabalhava para Deus, ele tinha alegria porque no virar da tarde Deus aparecia e dizia: Adão, como você está? E ele olhava nos olhos de Deus e mostrava tudo aquilo que ele tinha feito, e Deus aprovava aquilo que Adão havia feito. Mas a desonra trouxe maldição, porque o homem teria que suar a camisa, teria que trabalhar para trazer sustento para sua casa. Houve maldição na terra, porque a terra produziu abrolhos e espinhos. A terra foi amaldiçoada por causa de Adão. E não só isso, a Bíblia vai dizer que eles perderam, queridos, o princípio da bênção de Deus. Porque Deus toda tarde vinha para abençoar, mas como eles haviam desobedecido, Deus tirou a mão. Então eles se escondem de Deus, e Deus começa a chamar: Adão, aonde você está? Deus sabia onde ele estava, Deus não procurava simplesmente aonde ele estava fisicamente. Deus queria saber aonde estava o filho que ele deixou naquela noite, que estava em pé, mas que agora estava caído. Estava longe da presença de Deus. Sem princípio de honra, eles perderam a bênção. Jesus, ele veio ao mundo para restaurar o princípio da honra. Ele veio trazer a restituição. Ele veio restituir o homem ao jardim que ele havia perdido. Éden significa lugar de delícias, significa vida abundante. É por isso que em João diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância, diz o Senhor. O diabo arrancou o homem de uma vida abundante, aonde ele desfrutava. Adão via Deus aos olhos nus, Adão falava com Deus, Adão não tinha dores, não tinha cemitério no Éden, o homem não morreria porque não tinha pecados, mas ele abriu mão de tudo aquilo que Deus tinha, porque quando você faz aquilo que Deus te proibiu, ele arranca tudo aquilo que ele te deu. Não toca
porque se você tocar, você vai perder aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Jesus não veio restituir aquilo que o diabo nos roubou. E muita gente pensa, eu vou fazer a campanha da restituição e eu vou ter tudo de volta o que eu perdi. Mas, queridos, a maior perca do homem não foi o bem material. O homem perdeu a presença de um Deus invisível, grande, maravilhoso, amoroso, um pai gentil, que não deixava o homem sofrer e que cuidava dele todos os dias. A Bíblia diz que nas brisas da tarde, Deus andava em direção ao homem. E quando eu falo ao homem, estou falando ao homem e à mulher. Queridos, a honra gera vida longa, glorifica a Deus, prospera e gera milagres. Jesus, quando ele chega na sua terra, imagina ele como filho de Deus ungido, na terra que ele cresceu, na casa dos seus pais, José e Maria, pais terrenos. Ele chega na sua cidade e pensa, eu vou fazer milagres aqui. Se tiver morto, eu vou cancelar o funeral. Se tiver enfermos, eu vou curar. Mas quando ele chega, a Bíblia diz que se escandalizavam nele. Olhavam para ele e diziam, mas não é o filho do José, não é o filho do carpinteiro, não é o filho de Maria, não é aquele homem que os seus irmãos não moram com a gente. E Jesus olhou e disse, gente, eu estou aqui para fazer milagre. Mas o povo olhava para ele e dizia, mas este é o filho do carpinteiro. E a Bíblia diz que aquele ambiente de desonra, Jesus olhou e disse, o profeta não tem honra na sua casa. O profeta não tem honra na sua cidade. E a Bíblia diz que ele queria fazer milagres, mas não pôde. A Bíblia diz que nós devemos honrar ao Senhor sobre todas as coisas. Deus tem que estar em primeiro lugar na vida dos crentes. Deus, ele tem que ser colocado no degrau superior das nossas vidas. É Deus em primeiro lugar. Mas a Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos pais, ainda que eles não sejam crentes. Mas Deus deixou um princípio: honra teu pai e tua mãe, e os seus dias se acrescentarão na terra. Quem honra pai e mãe tem vida longa, e o contrário também é verdadeiro. O pai e a mãe não é aquele que te colocou no mundo, mas aquele que criou você. Na casa que você mora, honra estas pessoas para que você tenha vida longa e abençoada, porque desonra gera morte, desonra gera morte, te afasta de Deus, diminui os seus dias da terra. Ai, não sei por que morreu, era tão jovem, batia na cara da mãe, batia na cara do pai, desrespeitava a família. O princípio bíblico se cumpriu: quem desonra, os dias são encurtados, mas quem honra tem vida longa. O princípio de honra precisa ser restabelecido na família. A Bíblia diz que o leito do casal é um lugar de honra. Marido, honre as suas esposas. Esposas, honre o seu marido. Que não suba mácula em cima desta cama. Que esta cama não venha a ter adultério, não venha a ter fornicação. Porque Deus, quando olha para o casal, Ele olha para Jesus e olha para a igreja. Ele olha para algo místico, algo espiritual. Ele olha para algo maravilhoso. O diabo trabalha para que o homem e a mulher desonrem aquilo que é mais precioso para Deus, que é a família. É a família. E quando gente desonra a sua esposa, desonra o seu marido e traem, aprontam, ninguém está vendo, mas nós temos um Deus que vela pelo princípio da honra. Deus está vendo. Eu vou fazer o que quiser porque não tem. Quando há ambiente de desonra,
Satanás tem liberdade para fazer o que ele quiser. Satanás trabalha para promover, em segundo lugar, a rebelião. Assim como ele fez no céu e não teve mais a oportunidade de se arrepender, de mudar a decisão de Deus, ele disse: eu vou levar o homem a se rebelar contra Deus, porque assim ele vai se envergonhar tanto, que ao invés dele se arrepender e voltar para Deus, ele vai morrer espiritualmente e vai fugir de Deus. Satanás, ele trabalhou armando a cilada da mentira, dizendo: come que você não morre. Não parece nos dias de hoje? Satanás usou o Salmo de número 91 para olhar para Jesus e dizer: pula do pináculo, que Deus vai mandar anjo para segurar. Ele usou o Salmo de número 91, ele distorce a palavra, ele cega o entendimento, ele distorce aquilo que Deus falou. Uma vez um homem olhou para mim e disse: pastor, o meu casamento não está certo porque está na Bíblia. Eu disse: o que está? Ele disse: aquilo que Deus uniu, o homem não separa, mas o meu não foi Deus que uniu, porque eu vou separar. Eu falei: está repreendido no nome de Jesus, usando a Bíblia ao seu favor, para distorcer aquilo que Deus falou. Satanás, ele age através do engano. Ele distorce a palavra de Deus para te atrair para dentro de uma armadilha chamada pecado. A Bíblia diz que quando Eva e Adão olharam para a árvore, eles viram que era desejável, mas eles sempre tinham olhado para aquela árvore e não viram nada demais. Mas quando você não ouve a voz de Deus e ouve a voz do diabo, ele te mostra uma situação que não existe. Ele mostra para você que o caminho e a direção que você está andando é a melhor. Ele diz: continua. É por isso que Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, diz: tem caminhos que ao homem parece bom, mas o final dele é morte. A pessoa está caminhando em direção ao abismo, mas aquele lugar é tão bonito, cercado de flores, e ele vai andando e mal percebe que existe uma armadilha, uma arapuca, existe um laço preparado para você, laço de morte. E quando eu olho para este texto, eu vejo que a rebelião leva à morte, não somente física, mas espiritual. Quando Deus vem pela tarde, ele começa a chamar: Adão, aonde você está? E o interessante é, queridos, que quando eles viram que estavam errados, eles procuraram um lugar mais longe da presença de Deus. Eles pensaram: Deus, ele vem no jardim, ele não vai vir no bosque atrás das árvores nos encontrar. Mas Deus vai ao encontro dos teus filhos por amor e pela misericórdia. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Hoje esta função de ir atrás do pecador é do Espírito Santo. É Ele que acende uma luz de alerta dentro do nosso coração, dizendo: meu filho, se você continuar assim, você vai se desviar, você vai se afastar tanto que não vai conseguir voltar. Uma vez me explicaram um caminho para pescar num determinado lugar e deram como referência um canavial. E nós fomos, eu, Caleb, meu pai, pegamos o carro, descemos aqui. Só que ninguém avisou que haviam arrancado o canavial. E quando nós se perdemos, para onde nós olhávamos, só havia fazenda, só havia terra, não sabia onde eu estava, a gente não sabia como voltar, e de repente o desespero começou a entrar no coração de todos nós. Porque quando o homem se afasta de Deus, ele perdeu a luz que o direciona. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, a tua voz me direciona. Mas a rebelião quer te levar para longe de Deus. Satanás, ele quer que você se rebele contra Deus através da desobediência.
Você já viu o que é uma rebelião dentro de um presídio? Quando as pessoas começam a queimar colchões, começam a fazer reivindicações, começam a quebrar tudo. Quando o diabo consegue trazer um ambiente de rebelião, a sua vida é destruída. Por quê? Porque os demônios têm legalidade para fazer a festa. Quando há rebelião no presídio, todas as cadeias de ladrões são liberadas. Isso para o nosso reino físico representa que os demônios são liberados contra a nossa vida no momento que a gente se afasta de Deus. Jesus, Ele veio trazer para nós uma nova chance de reconciliação. Nós estávamos perdidos e Ele nos acha. Ele vai atrás de nós. A Bíblia diz que Ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Irmãos, o inimigo trabalha com ilusões. Ele mostra o mundo para você e diz: olha, se tão somente você se curvar diante de mim, eu dou tudo que o mundo pode dar. A felicidade do mundo, a paz do mundo, a hipocrisia do mundo. Por quê? Porque tudo que ele mostrou foi os melhores do reino. Mateus capítulo 4, preste atenção lá. Você vai ver que ele mostrou somente as coisas boas do reino para Jesus. E disse: eu facilito para você. Você não vai precisar morrer na cruz. Dobra o seu joelho aqui que eu dou para você tudo de graça. Mas ele não mostrou o lado ruim das coisas. Não existe tudo com um lado bom. Aqui na terra existem coisas com um lado difícil, mas ele só mostrou a facilidade. Eu quero facilitar as coisas para você. Evangelho é tomar a cruz e carregar até o fim. Evangelho, como eu mostrei para muitos irmãos do grupo, você viu que Paulo passou, sendo açoitado, sendo apedrejado. Paulo teve que passar por um grande processo para chegar no final e dizer: olha, a minha cruz eu vou trocar pela coroa que Deus está preparando. Sem cruz não tem coroa, sem cruz não tem vitória, sem cruz não tem milagre. Se você não pagar o preço hoje, não tem salvação. Satanás, ele vem para nos afastar de Deus. Por quê? Porque em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, inimigo de vocês, anda ao seu redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Quando eles caíram na cilada, ao ouvirem a voz de Deus, a atitude de Adão e Eva era o quê? Dobre os joelhos. Senhor, perdoa o meu pecado. Perdoa as minhas falhas. Mas a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ao invés deles dobrarem o joelho e dizerem: Deus, nós comemos da árvore, nós desobedecemos a tua palavra, nós sabíamos que o Senhor ia aparecer e nós fugimos da tua presença, eles deveriam dobrar o joelho e dizer: Deus, tenha misericórdia de nós. Mas não, você não vai ver disposição de arrependimento na vida deles. Você não vai ver eles se arrependendo para Deus e chorando pelos erros. Ao contrário, Adão olhou e disse: Deus, a culpa é sua. Sabe por que eu caí? Por causa da mulher que o Senhor me deu. Ela me deu a fruta, eu comi. Aí Deus olhou e disse: o que aconteceu, Eva? Ela disse: a culpa, Deus, é sua e do diabo. Nossa, irmãos, parece que desde o jardim do Éden nós estamos vivendo os dias de hoje. Porque ao invés de reconhecer as nossas culpas, reconhecer que nós pecamos e entristecemos o coração de Deus, nós falamos: ah, mas foi o diabo. Ah, mas foi o Satanás. Foi o espírito da cachaça, foi o espírito do adultério. Deus colocou, não pode ser, foi o diabo que fez isso. Não, a culpa é do irmão, eu caí por causa disso. Não, irmão. Eles deviam ter reconhecido e dito para Deus: Deus, tem misericórdia de nós.
Porque quando a gente confessa o nosso pecado, a Bíblia nos ensina no Pai Nosso: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões não prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Deus, quando você esconde, Ele traz julgamento, mas quando você confessa, Ele te cura e purifica. Purifica é remover a ação do pecado da minha vida. Tudo aquilo que me afasta de Deus é removido através do sangue de Jesus. Queridos, Deus, pelo seu amor, ainda nos chama. A voz de Deus está falando. A oração da igreja tem que ser: usa o meu pastor, para Deus clarear o meu entendimento e tirar as nuvens do meu coração, para que eu possa entender a palavra. Porque talvez você tenha vivido em comunhão com Deus, mas por um deslize, por um pecado, hoje você não sente mais a presença. Você caiu e disse: meu Deus, eu decepcionei o Senhor, não tem mais chance para mim. Mas Ele manda eu te dizer que você precisa abrir o seu coração para Ele. Não houve em Adão e Eva atitudes de arrependimento. João Batista, na sua primeira mensagem, ele diz: produzir frutos de arrependimento. As pessoas estavam indo para o batismo, mas o coração não estava em Deus. Ele disse: olha, eu não quero vocês somente pelo lado de fora, mas eu quero vocês pelo lado de dentro, porque Jesus veio salvar e buscar aqueles que estavam perdidos. A pessoa diz: pastor, eu encontrei Jesus. Não, foi Ele que te encontrou. Você não tinha nada para atrair Jesus. Foi Ele que te amou quando você não merecia nada. Você não merecia e não merece. A graça de Deus é favor imerecido. Quando você coloca fé no sacrifício de Jesus, Ele te salva pela graça e pela fé. Mas quando eu olho para este texto, eu vejo que eu tenho que aprender a resistir às ciladas do diabo. Ele tem armado laços, Salmo 91, laços do passarinheiro. Eu não sei quantos aqui já caçaram passarinho, mas muitas pessoas já armaram arapucas. O diabo tem armado muita arapuca para muito crente dentro da igreja. E o pior é que pessoas que deveriam ter o discernimento espiritual e agir pela oração, são os que mais estão agindo pela visão, pela concupiscência da carne, estão entrando em confusão, não estão sendo direcionados pelo Espírito. O apóstolo Paulo passou por tudo aquilo que ele tinha que passar, mas num determinado momento da sua vida ele foi julgado. E no seu julgamento ele tem que entrar num navio, porque ele tinha um sonho de chegar em Roma, a capital do mundo, para levar a palavra de Deus aos crentes que lá moravam, para que a palavra de Deus chegasse em todos os lugares. Mas quando Paulo está caminhando na viagem, o seu navio partiu no meio. E a palavra de Deus vai dizer que ele desce numa ilha chamada Malta. E ele, o grande apóstolo dos milagres, porque a Bíblia diz que pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Irmãos, o que é extraordinário para você? Para a Bíblia escrever extraordinário num tempo onde morto já tinha ressuscitado, onde leproso já tinha sido purificado, o que é extraordinário? Mas Paulo fazia.
Mas a Bíblia diz que quando quebrou o seu navio, eles tiveram que nadar até uma ilha. Quando eles chegam nesta ilha, está chovendo muito, e as pessoas haviam acabado de sair da água, estavam com frio, com hipotermia, e o apóstolo Paulo percebeu que a fogueira estava apagando. Aquele grande homem de milagres vai fazer o quê? Vai catar graveto. Graveto é diferente de lenha. Graveto são aquelas madeiras fininhas. O grande apóstolo de Deus, homem de Deus, ao invés de esperar ser servido, sabe o que ele foi fazer? Foi juntar graveto. Juntou um feixe de graveto, porque ele tinha que manter a fogueira acesa. Quando ele chega perto do fogo, com aqueles gravetos para colocar no fogo, ao sentir o calor, havia uma serpente escondida no meio daquela madeira. Os homens da ilha estavam olhando para Paulo naquele momento, e de repente aquela víbora segurou na sua mão. Por causa do calor do fogo, aquela serpente foi revelada. Ela estava escondida, mas de repente conseguiram enxergar aquela serpente. As pessoas começaram a olhar e dizer: este homem deve ter pecado contra Deus, este homem deve ter feito alguma coisa de errado. Mas Paulo nos ensina uma lição em Atos capítulo 28. Porém, ao invés de se desesperar, com os dentes da serpente cravados na sua mão, sabe o que ele fez? Chegou na fogueira que ele havia aceso e chacoalhou a serpente no fogo. Ela não suportou o fogo, soltou a mão de Paulo. E a Bíblia diz que eles esperavam para ver se Paulo iria morrer, mas ele não morreu. Sabe por quê? Porque maior era o fogo que estava dentro da vida do apóstolo. Aquela fogueira só era uma representação daquilo que os crentes precisam ter dentro da sua vida. Porque quando a gente tem fogo, a serpente não suporta, ela tem que sair. É por isso que quando você está cheio da presença de Deus, cheio do fogo do Espírito Santo, você leva fogo para sua casa, e os demônios têm que sair de lá, porque eles não suportam o calor da presença de Deus no ambiente. Moisés está subindo o monte, o Sinai está fumegando, o fogo de Deus está em cima do monte. Deus chamou toda a multidão e disse: vem para o fogo, vem todo mundo para a minha presença. E o povo temeu, porque eles olhavam para o fogo e viam raios e trovões. Olharam para Moisés e disseram: Moisés, sobe você sozinho. Vai buscar Deus por nós. Ora lá. Vê o que Deus vai falar com você e você fala pra gente que tá tudo bom. O fogo era para todos. Mas houve muita gente ali que disse: Moisés, busca pra gente. Ora pra gente. Consagra pra gente. Vai buscar palavra pra gente. Tem alguma semelhança com os dias de hoje? Por que eu vou para o fogo? Pastor, vai para o fogo para mim. Faz uma campanha para mim. Ora para mim. Busca para mim. É errado pedir oração? Não, a Bíblia diz que você tem que pedir. Mas se Deus tem um fogo para cada um, se Deus tem um fogo para acender na sua vida, se o sacerdote não podia deixar apagar o fogo do altar e tinha que renovar aquela lenha todos os dias e remover as cinzas, como é que eu e você vamos vencer as ciladas do maligno se o fogo de Deus não estiver aceso em nós? Você pode pedir oração? Claro que pode. Você pode pedir para o pastor fazer uma campanha? Claro que pode. Mas não dependa disso. Não dependa disso para viver.
Porque Paulo nos ensina uma lição: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esteja cheio, porque a serpente vai se revelar no fogo. Vai ter lugares que você vai chegar que não tem fogo, mas o seu fogo vai revelar muita cobra escondida lá. E não precisa ter medo, porque aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca, diz a palavra. Aquele que está em fé, ele está revestido de uma armadura. Você não precisa acordar de manhã e dizer: eu ponho o capacete, eu ponho a couraça. Não, quando você ora, a armadura vem. É como eu usei de exemplo, dentro de um batalhão, o soldado está lá deitado, mas fardado. A sua arma está na posição, ainda que o inimigo tente pegar ele de surpresa, nunca vai conseguir, porque ele foi dormir revestido de uma armadura. É por isso que nós temos que orar quando a gente acorda, porque quando a gente ora, a armadura está na nossa vida. É por isso, queridos, que quem passou por experiência de ser mordido por cobra, o William passou, ele pode te contar a experiência do que é você reconhecer, no momento que você está lá no meio do mato, uma cobra grudada em você, que você tem que tomar uma decisão rápida, e você pensa: meu Deus, não tem como eu correr, só está eu e o Senhor, que a sua vontade seja feita. Precisamos lançar as serpentes no fogo. Precisamos lançar, elas estavam ali. Satanás estava no Éden, escondidinho. Toma cuidado, irmãos, para o diabo não estar escondido em alguma área da sua vida. Porque o plano dele é te afastar da presença de Deus. O plano dele é te levar para longe do Senhor. O plano dele é que você morra espiritualmente. O que é morte espiritual? É não sentir mais a presença de Deus. Tem uma das igrejas do Apocalipse que Jesus usa o Espírito Santo para falar com aquela igreja, que diz: lembra onde você caiu, se arrependa e volte, porque eu tenho uma coisa só: vocês abandonaram o primeiro amor. É necessário voltar para onde a gente caiu. É necessário reconhecer que nós pecamos. É necessário reconhecer que nós carecemos da glória de Deus. A palavra não pode ser só bonita para você, ela tem que fazer sentido para você. E para que a palavra faça sentido no seu coração, nós precisamos entender, queridos, que quando nós não confessamos o pecado, quando Deus vier, Ele não virá, queridos, simplesmente para dizer para você: olha, meu filho, por que você não se arrependeu? Ele vai vir para condenar. Mas quando você confessa, quando você abre o seu coração, quando você se volta de volta para Deus, Ele manifesta nas nossas vidas a reconciliação. Nós somos reconciliados com Deus. Nós voltamos a sentir a presença dEle. Nós sentimos. Os discípulos estavam com medo atrás de uma porta trancada. Tomé disse: eu só creio se eu tocar e se eu ver. De repente, quando ele está pregando para os discípulos, porque os discípulos um domingo antes tinham visto Jesus ressuscitado e Tomé não estava lá. Então chegaram para Tomé e disseram: nós vimos Jesus. E ele ficou triste, porque ele não estava naquele culto. O coração dele ficou apertado, decepcionado. Ele disse: eu não acredito que vocês viram.
Eu só acredito se eu colocar a mão e se eu ver. Mas você tem um Deus, irmãos, que Ele nunca vai dizer para você, vai na frente. Isaías diz: foi eu que te escolhi, Jacó, e eu que te formei, Israel. Quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Quando Tomé estava se sentindo decepcionado, quem aparece atravessando a parede? Jesus. E ele diz: a paz esteja com todos. Ele olha para Tomé e diz: Tomé, coloca as mãos. Porque somente quem foi ferido, ele vai ter autoridade para curar pessoas que estão feridas. As feridas de Jesus curaram as feridas de Tomé. Aí Jesus olha para os discípulos e disse: gente, vocês estão felizes? Tomé, você precisou ver para que você acreditasse. Mas feliz mesmo vai ser aquele que não vai me ver. Felizes são aqueles que não me viram, mas ainda assim creram na minha palavra. Como diz naquele hino, acenda um fogo no meu coração, que eu não posso conter nem me controlar. Eu quero mais da sua presença. O mundo já está no maligno, a cena já está preparada. Globalismo, comunismo, nova ordem mundial, pílula para aborto, transformar pedofilia em doença, 6 milhões de crianças abortadas, ideologia de gênero, querendo dizer que a pessoa vai escolher o sexo num determinado momento da sua vida. Ninguém nasce homem, nem nasce mulher, a pessoa que decide. Nós precisamos entender, irmãos, que o mundo está se preparando. Peste, fome, doenças, terremotos, maremotos. E nós, como está o seu coração? Seu coração ainda está queimando pela presença de Deus. Hoje você precisa arrancar as cinzas do pecado, renovar a lenha com a palavra e dizer: vem Espírito Santo. Aleluia. Vem Espírito Santo. Quantos querem colocar fogo na sua vida? Deus está te chamando para o fogo hoje. Vamos ficar de pé. Oh, aleluia. Deus está te chamando para o fogo da presença. Deus está te chamando agora para o fogo. Abra o seu coração neste momento. Deus está te chamando para o fogo. Em meu coração eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acenda um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acenda um fogo em meu coração. Eu não resistirei. Deus está espalhando o fogo da presença. Eu quero mais. Ele está te chamando. De ti, Deus. Ele está dizendo: vem, meu filho, vem para a minha presença. Acenda um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor.
presença. Manifesta a tua presença. Manifesta. É o seu momento com Deus. É o seu momento com Deus. É o seu momento com a presença. É o seu momento aonde Deus está perguntando: aonde você está? Aonde você está, Lucas? Aonde você está, Zé? Aonde você está? Aonde está aquele meu filho que eu deixei de pé? Aonde está o meu filho que estava com o coração aceso? Cadê? Aleluia, Senhor. Aonde está você, William? Aonde você está, Daniel? Maria, aonde você está? Cadê você? Aonde vocês estão? Aonde estão? Volte, eu quero restituir vocês para a minha presença. Eu quero vocês, meus filhos, voltem! Voltem, voltem para a minha presença. Vem pro fogo! Vem pro fogo! Vem pro fogo! Vem no coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acenda um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Já estamos encerrando. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar pela vida dos dizimistas, dos ofertantes. Irmãos, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Porque uma das maneiras de honra que o diabo quer tirar da nossa vida, ele desonra o Senhor com os princípios dos seus bens, e os seus celeiros se fartarão. Uma das coisas que nós precisamos estar atento, queridos, que Deus, quando nós levamos os nossos dízimos, Ele não olha para o dinheiro, porque para Deus isso é como se fosse o melhor daquilo que nós podemos fazer. Quando você entrega os seus dízimos para Deus, eles não deveriam só dar os seus dízimos, mas eles deveriam dar o melhor da sua terra para Deus. Quando você entrega o dízimo, você está dizendo: Deus, isso daqui foi algo que o Senhor colocou e estabeleceu. Eu vou te honrar, Deus, independente da minha dificuldade, das minhas lutas e das minhas provas. Porque eu acredito, Senhor, na Tua palavra. O diabo diz: devolve o dízimo que você vai passar fome. Espera pagar a conta para você ser um dizimista e ofertante. O diabo coloca sempre as barreiras, porque ele sabe que quando se cumpre princípios, Deus faz milagres extraordinários. Ele sabe, queridos, que uma terra, o diabo sabe que uma terra só produz quando há semente. E quando nós não devolvemos o dízimo, nós comemos a semente. É impossível que haja prosperidade quando a semente é comida. Senhor Jesus, abençoe a vida dos dizimistas, dos ofertantes. Nós santificamos os dízimos deles, Pai, e a vida dos dizimistas. Senhor, abençoe também quem vai trazer uma oferta, porque eu sei que o Senhor tem tocado corações, Pai, para portas que o Senhor vai abrir. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido fiel, justo e maravilhoso. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre nós reunidos aqui, hoje para todos sempre. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se você tiver uma oferta, pode trazer, deixar aqui em cima.